deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Livro de Jeremias, capítulo 17, com a sua Bíblia, por favor, se você puder. Estamos falando sobre esse texto, hoje é a segunda parte da mensagem. Domingo passado nós não tivemos culto, porque nós estávamos no acampamento, terminamos o acampamento um pouquinho depois do almoço. Alguns vieram embora e já tínhamos programado de não ter o culto, em virtude presencial, em virtude do término do acampamento, arrumar as coisas e tudo mais. Então, na semana retrasada, nós fizemos a primeira parte desse texto de Jeremias 17. Se tiver com a sua Bíblia, aciona, abra do jeito que você sentir confortável. Jeremias 17, versículos de número 5 em diante. Semana passada, só para recapitular, semana retrasada, melhor, mas logo estará esse sermão nas nossas redes sociais, no YouTube, inclusive, e você poderá assisti-lo na sua íntegra. Mas esse texto do capítulo 17 do livro de Jeremias, ele começa destacando, só para a gente recapitular, duas pessoas. E ele as classifica literalmente como de um lado e do outro, não tem meio termo. E só para você sempre lembrar, esse pastor aqui vos fala sempre disso. Em cima do muro tem dono. Esse negócio de que eu sou neutro, esse negócio não existe. O que é neutro é sabonete. Sabonete é neutro, gente não é neutro. Gente não é neutro. Sabonete é neutro. Ah, pastor, mas é para tudo? Não vou dizer para tudo, mas a maioria a gente precisa ter um lado. E aqui o profeta Jeremias, sendo voz de Deus, coloca que há dois lados. E ele fala sobre essa postura de quem confia em Deus e de quem não confia em Deus. E eu perguntei na semana retrasada se você confia em Deus. E fiz a questão, vírgula, perguntando de novo com a seguinte palavra: será? Porque talvez eu e você confiamos em Deus nos nossos achismos, nas nossas ideias, mas na prática não há confiança em Deus, nós confiamos em nós mesmos. E essa característica de quem confia em si mesmo, segundo o versículo de número 5, ele chama de maldito. E no versículo 7, quando é aquele que confia em Deus, ele chama de bendito. Ou seja, ele classifica os dois lados, o lado do maldito, o lado do bendito. Aquele que confia e aquele que não confia. E essas duas posturas que ele coloca, a gente aprendeu semana retrasada, tem que lembrar sempre disso, que foi retrasada, de que aquele que não confia em Deus, mas confia no homem que é maldito, ele tem algumas posturas. A primeira delas, ele faz da carne o seu braço, ou seja, ele confia em homens. E aqui nesse texto tem uma parte do versículo que a gente usa quando a gente se decepciona com gente. Porque o texto vai dizer, maldito aquele que confia no homem. Aí, falei que não é para confiar na mulher? Viu? Falei que não é para confiar no marido? Falei que não é confiar no namorado? Falei que não é confiar no patrão? Não é para isso que esse texto serve. Porque senão, o próprio profeta estaria dizendo que a gente não pode confiar nas pessoas. Sinto em te dizer, quando chegarmos no nível de não poder confiar em gente, começaremos a confiar em bicho. Talvez você já passou por isso ou já disse isso. Ah, eu prefiro acreditar ou confiar ou me relacionar com um cachorro do que com gente. De duas uma, ou você está se relacionando com gente que já não é mais gente há muito tempo. Então o problema não é os cachorros e não a gente. O problema são as suas companhias. Ou talvez é você mesmo que está ruim demais, que não consegue se dar com ninguém. O mundo inteiro é ruim, só você que é bom. E como o cachorro não fala, só late, não te joga na cara o que você precisa ouvir, e nem gato, então você se relaciona bem com eles. Porque eles não te confrontam. Agora imagina se o meu cão falasse. Como seria a sua vida, o diálogo que você teria com ele? Ou melhor, se ele te pusesse no canto e falar, agora você vai ouvir. Au, 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 au. Imagina como seria?
E o texto está dizendo essa substituição. Maldito é o homem que confia no homem, coloca a sua confiança no braço, ou seja, ele substitui confiar em Deus para coisas que é Ele que deveríamos confiar, e começa a confiar na força do braço dele, ou de alguém que é perto dele, ou de alguma estrutura assim. A gente passou por isso nas eleições. Estamos aí, inclusive verde aqui atrás, porque nós amamos a nossa pátria e vamos orar pelo nosso presidente, quem quer que seja, e falamos sobre isso antes da eleição e vamos continuar fazendo isso pós-eleição, sem problema nenhum. Porque a nossa confiança não está em homens nesse sentido. O nosso desejo das coisas não está posta em braço de ninguém. Está posta em Deus. Por isso o versículo 7 fala disso. E a segunda postura que ele coloca é que, como resultado de fazer do seu braço as suas forças, o seu direito, o versículo vai dizer, ele também tem como resultado se afastar de Deus. Isso é resultado natural. Porque conforme você vai vivendo, achando que você está fazendo, e percebendo que o que você está fazendo não está dando problema com ninguém, você vai chegando a uma conclusão de que Deus não é mais necessário na sua vida. Você tem dinheiro, você tem seguro, você tem uma série de coisas, como nós falamos semana retrasada, e isso vai dando a ideia de que a gente não precisa de Deus de forma sutil, sorrateira, sem a gente perceber. E aí, como a gente falou na oração do louvor, a gente está tão distante de Deus quando acontece algum problema, e a gente fala, nossa, onde foi que eu me distanciei? Talvez quando você deixou de confiar, ou teve um relacionamento de confiança que a gente vai aprender hoje. E alguns exemplos que nós trouxemos na semana retrasada foi o próprio rei Asa, que quando estava doente, e eu não disse aqui que você não pode ficar doente, nem que você ao estar doente não procure um médico, mas eu disse claramente, você pode conferir isso no sermão na íntegra no YouTube, que antes de qualquer situação, a gente precisava recorrer a Deus. Mas a gente recorre a Deus depois, para que Ele venha ajustar, Ele venha recalcular a rota, Ele venha a dar um jeito naquilo que nós teimosamente fizemos. Como resultado de quem confia em homens, o texto que a gente pregou diz que ele sofrerá solidão, está ali no texto, versículo 6, será como um arbusto solitário, ele não enxergará o bem ao seu redor, está ali também o texto, ou seja, nada do que acontece fica bom. Ele tem uma cegueira de ego, de pessimismo, otimismo, qualquer outra circunstância, que ele não consegue enxergar nada de bom em lugar nenhum. E ele muda a postura. E aí a terceira, como diz o texto, ele viverá uma vida seca e amarga. Como ele não consegue ver coisas boas, ele vira um xarope murmurador. Como disse essa semana, uma pessoa me procurou, pastor, eu ouvi o sermão lá tal, e eu acho que eu era pessimista. Falei, você era? Falou, era. Porque quando o senhor falou que muitas vezes o pessimista não é um realista, que é uma desculpa do pessimista. Eu não sou pessimista, eu sou realista. Não, tu é um mal educado. Tu é um pessimista sim, tu é um cara que não consegue olhar bem para a vida. Ele falou, eu percebi, eu entendi, eu vou tendenciar a ser mais otimista do que ser um xarope pessimista. E aí a pergunta que nós fizemos semana passada é, quem você é? O maldito ou o bendito? Hoje nós vamos falar do bendito. E eu quero ler com você o versículo 5 em diante para a gente relembrar. E vamos falar um pouquinho sobre a postura do bendito, que são duas em especiais aqui. E nós não vamos delongar, porque eu estudando esse texto, fiquei muito encantado e muita coisa, Deus falando ao nosso coração, que semana que vem nós terminaremos ele. Então venha para o segundo capítulo hoje e venha para o terceiro capítulo, que nós vamos encerrar semana que vem esse texto. Capítulo de número 17, versículo 5, se tiver com a sua Bíblia, acompanhe a leitura dela, diz assim. Coloca para a gente numa versão aí, Lucas, por favor. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, aquele que faz da carne mortal o seu braço de segurança, e que aparta o seu coração do Senhor. Este será como um arbusto solitário, que vive no deserto, e esse não verá quando vier o bem. Antes, contudo, morará nos lugares secos e desertos,
numa terra salgada e inabitável. Versículo 7. Bendito, ou bem-aventurado, uma outra tradução. Feliz é o homem que confia no Senhor e cuja esperança está nele. Ou numa outra tradução, confia nele e espera no Senhor. Porque este, versículo 8, é como uma árvore plantada, não mais junto ao deserto, como é no versículos anteriores, que é o maldito, mas o bendito é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha sempre fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, e nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem pode conhecê-lo? Versículo de número 10 finaliza o texto dizendo: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu, o Senhor, provo os pensamentos. E isto, a partir dessa ação de provar, para quê? Para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das tuas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e o seu fim será como de um insensato. Versículos tensos, fortes, contundentes, e só pela leitura deles, eu creio que eles trazem para nós um desafio muito claro. A gente não precisa fazer muita exegese em cima desse texto. A gente não precisa ficar conversando e tirando, perguntando o que isso quer dizer, porque as palavras são muito claras. E isso é legal quando você lê profeta. A maioria dos textos dos profetas do Antigo Testamento e algumas declarações muito claras e sistemáticas do Novo Testamento, elas não têm a intenção de lhe confundir ou de dar dúvidas sobre a palavra. Por isso que ela é clara e evidente. E aqui o texto, como nós estamos lendo do profeta Jeremias, ele vai falar contra o pecado do povo de Deus. E Deus está dando dicas e palavras extremamente claras e contundentes a partir de Jeremias para esse povo, dizendo: gente, olha o que está acontecendo com vocês. Então não tem como a gente olhar para esse texto e não se incomodar. Como também não tem como a gente olhar para um texto desse e não se auto-identificar. Eu ainda não sei, então até o final se identifica, ou você é bendito ou você é maldito. Pastor, eu não sei muito bem o maldito, como é que funciona o tal do maldito? Semana retrasada falamos, vai estar no YouTube já. Mas hoje eu quero lhe chamar a atenção sobre o bendito. O que esse bendito faz? Para você ser considerado um bendito, segundo o texto, você tem que ter algumas atitudes. E aqui vai uma questão muito importante que eu sempre ressalto com todos da nossa comunidade, que as nossas palavras são muito importantes. O que você sente, o que você acha, é muito legal. Mas o que você faz sobrepuja o que você fala. É como alguém dizer para você, talvez seu esposo, ou sua esposa, seus relacionamentos, diz que te ama, mas machuca você. Ou como talvez você diz alguma coisa sobre o próprio Deus, que crê, que confia, que descansa, mas o seu comportamento não tem a ver com aquilo que você diz. Isso deixa muito mais claro para nós que a gente precisa olhar para as pessoas a despeito do que elas falam, mas muito mais a despeito do como elas agem. Jesus mesmo fala sobre isso, que nós deveríamos ser aqueles que ouvem a palavra e as praticam. Inclusive, quando ele fala nesse contexto, ele diz: aqueles que ouvem e não praticam o que ouvem, ou seja, há uma discordância, uma incoerência entre o que você fala e o que você vive, ele chama a gente de imbecil no tradutor original. Pastor, pode ser mais leve? Por nécios. Por isso que é muito importante a gente ter postura. O que você faz revela o que você crê e revela se aquilo que você falou é verdade ou não.
Por isso que aqui olha para o texto, e a gente percebe a partir do versículo 7, que é onde nós vamos ficar, o profeta diz sobre o bendito homem a partir de duas atitudes, duas posturas. Ele diz assim o texto: bendito o homem que confia no Senhor. Primeira postura do bendito. Ele confia, igual o outro, mas diferente do outro, esse confia no lugar certo. Diferente do maldito, a confiança dele tem um foco e o maldito tem outro foco. Segundo o maldito que confia na força do seu braço, que normalmente está nos homens, ou em si mesmo, por isso que o homem ali tem a ver às vezes com a gente mesmo e com o outro. Diferente dele, o bendito, ele confia em alguém, e ele diz claro, confia no Senhor. E o restante do texto ainda continua com a segunda expectativa, a segunda ideia, a segunda postura que ele tem, e que a sua esperança, ou numa outra tradução, e que espera no Senhor. Então são duas palavras que eu quero tratar com a gente, para a gente pensar, sobre a postura de confiar e esperar no Senhor. Antes da gente aprofundar, desenvolver, você confia em Deus? Amém? Sim, claro. Você espera em Deus? Claro, pastor, óbvio. Depois a gente pergunta isso de novo e saberemos se é verdade, pelos teus comportamentos. A primeira que a gente percebe, o versículo 7, quando ele diz que confia no Senhor, bendito é o que confia no Senhor. Ele está querendo fazer a gente entender, a palavra confiar, ela remete a duas questões que eu queria que você guardasse e entendesse no seu dia a dia. A primeira delas é que a palavra confiar em Deus remete anteriormente, ou tem uma primazia, tem algo que há de prenúncio no propósito de confiar, que é conhecimento. E aqui, só para você entender claramente, a gente não confia em quem a gente não conhece, não é verdade? Já fiz essa ilustração, vou repetir para você sempre guardar e lembrar, que de repente, inclusive no acampamento, estávamos na piscina, e o meu sobrinho Matias estava lá brincando, se divertindo na piscina, e ele sabe onde é o tio Izzy e conhece o tio Izzy de qualquer lugar. Ele olha para o tio Izzy, dá aquela sorrisinha e já vai correndo para o meu lado para dar um abraço. E o Matias, com aquela idade, 1 ano e pouquinho, se ele está na piscina, perto da piscina, à borda da piscina, e eu chamo ele para pular, provavelmente ele vai pular, porque ele é doido. Mas mais do que isso, ele vai pular porque ele me conhece. Consequentemente, confia que eu não vou fazer mal a ele. Agora, se de repente aparece um outro ali e chama Matias, ele dá aquela olhada bem dele. Ele olha assim de cima e embaixo, faz aquela olhadinha perguntando: quem é você? Te conheço? Está viajando? Porque ele não conhece, ele não confia. E esse estilo normal da gente viver, onde precede-se o conhecimento para que se ter confiança, é um fato natural aqui do texto bíblico. E quando Jeremias está dizendo que bendito aquele que confia, ele está querendo dizer muito claro para nós que nós precisamos, antes de confiar em Deus, precisamos conhecer a Deus. Por isso que às vezes a gente se solta e se dissolve em não confiar em Deus, ou confiar de forma demasiado errada e do nosso jeito, porque a gente não conhece Deus profundamente. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, nos ajuda a entender isso quando ele diz que o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Ou seja, a falta de conhecer a Deus nos leva a ter resultados na nossa vida e posturas da nossa vida que nos distanciam de Deus. E aí nesse distanciamento de Deus, como diz o versículo 5 anterior, nós começamos a distanciar e a confiar em nós mesmos e a não confiar mais em Deus, porque estamos distantes de Deus. Jesus também repete essa mesma expressão lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29, quando ele diz assim: vocês estão errando, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O que Jesus está tentando nos lembrar, como foi falado em o profeta Oséias, é que a falta de conhecimento está fazendo a gente confiar em qualquer outra coisa. Ou está fazendo a gente confiar, desconfiar. Ou está fazendo a gente achar que a confiança que temos em Deus é uma confiança de fé. Não, é uma confiança de crença e não de fé.
E aqui que entra o grande problema que eu quero que você entenda nesse primeiro comportamento, é que muitas vezes eu e você queremos confiar em Deus, mas não conhecemos a Deus. Então como que nós vamos confiar em Deus em meio a situações difíceis, se você não conhece Deus? E existem duas fontes de conhecer a Deus. A primeira delas, no Salmo de número 1 vai dizer: o meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito dia e de noite. A primeira fonte para você conhecer a Deus e posteriormente confiar em Deus é a palavra dele. Se você não tem prazer na palavra, se você não tem relacionamento com as Sagradas Escrituras, ou não busca de alguma forma, quer seja leitura, quer seja ouvindo, quer seja de alguma forma alimentando-se a partir dela, sinto em te dizer, mas você não conhece Deus de verdade. Você conhece o que você acha de Deus. Você conhece o que as manchetes das redes sociais, Facebook e tal, soltam uma frase, solta e coloca um versículo, ou uma faixa numa camiseta. Isso não é conhecer a Deus. Como por exemplo, quer conhecer esse pastor aqui? Vai na minha casa, anda comigo, viaja comigo, vai para momentos onde você fala, poxa, o que o pastor faz nessas horas? Como lá no campo de futebol, brincando lá com as nossas ovelhas, lá no campeonato ontem, que nós fomos no campeonato em Macatuba, falei que ia dizer também, e nós lá fomos com um time só, chegamos lá, dividimos o time, e aí São Manuel acabou ficando campeão e vice-campeão, ganhamos e ganhamos, né? O time invicto ficou em segundo, não é, Luiz? E o outro time de São Manuel ficou campeão em primeiro, que é o capitão Silas ali, o nosso goleirão, que fechou tudo lá, o Henrique, outro goleiro, enfim, foi muito bom. E houve um momento ali que o pessoal teve um ar do futebol, né? E eu fiquei indignado, e eu fico indignado às vezes no futebol, não com falta, com erro, não, eu fico indignado quando um cristão não se comporta como cristão até no campo de futebol. Isso me irrita. E aí eu me transformo em pastor, lá também. E as minhas ovelhas estavam lá e estavam sendo um pouco ali, os lances não estavam muito certos, enfim, aquela coisa. E a gente tem no Cabra Macho, quem vai sempre com a gente, te deixa muito claro a regra no Cabra Macho, no futebol de terça-feira. Se de repente você fez alguma coisa, relou na sua mão, a gente para o lance, está na dúvida? Tá. Então pergunta, Luiz, relou na sua mão? Não. Gente, então não é. Ah, mas eu vi, a gente confia nele. Assim que o cristão se comporta, a gente confia em você. Agora, a hora que você não, pelo seu comportamento, não ser mais dadivado de confiança, a gente pode confiar em você. Mas até lá a gente confia. Não tem problema nenhum na terça-feira. De boa. De vez em quando a gente fala, será que foi, não foi? E aí? Pega os dois do lance. Confia, não confia. Pronto. E eu levei essa mesma ação, esse mesmo conceito para o futebol lá no campeonato. Né, Pedrinho? E aí a gente estava percebendo que não estava rolando, e a gente começou, e eu na arquibancada lá, brigando pelas minhas ovelhas, e falando, o Henrique ali me ajudando, falou, calma pastor, fica em paz pastor. Falei, não é justo, cara. E o que mais me espantou foi quando alguém disse no meio da quadra, não, mas crente é crente, aqui na quadra é diferente. Falei, misericórdia, quase que eu entrei para expulsar demônio. Só que eu ia expulsar de duas formas, a primeira é na armlock, depois eu coloco Jesus no meio. Jesus espera só um pouquinho que precisa dar uma lição nesse irmãozinho. Porque aonde que a gente aprendeu, e qual igreja a gente aprende que eu sou cristão na igreja e no campo de futebol eu posso ser o que eu quiser? Quem te ensinou isso? Qual igreja você aprendeu? Qual Bíblia que você leu? Que está escrito que na sua cidade você pode ser uma coisa, na igreja você pode ser outra. Ou no seu bairro você é uma coisa, na igreja é outra. Ou no seu relacionamento você é uma coisa, na igreja é outra. Ou no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho, qualquer lugar. Quem ensinou essa dicotomia para nós? Isso me tira do sério. O indivíduo está lá e fala, aqui é futebol, futebol é futebol. Oh. Eu disse uma frase que alguns talvez ouviram e não gostaram. Ou nós somos crentes integrais, ou não tem nenhum crente aqui. Aí o Henrique me acalmou, fiquei ali no canto. Eu ia pegar o microfone, fazer um sermão, evangelizar, pregar o evangelho, fazer apelo e tudo mais. Mas o que eu estou dizendo dessa estrutura é o que, queridos? A gente não se alimenta da palavra. A gente se alimenta dos nossos achismos, a gente se alimenta daquilo que a gente tem ideia, mas não é verdadeiro na palavra, porque a gente vive a parte da superficialidade, quando deveríamos olhar para a palavra, como diz o Salmo 1, sugar dela, viver dela. E a hora que a gente vai aprender se nós somos ou não alguém que vive o que a palavra diz, é no dia a dia, é nos bastidores, é no outro momento.
E a segunda forma, ou a segunda fonte para a gente adquirir conhecimento, além da palavra, é relacionamento com Deus. É no seu quarto secreto. É na sua agenda que você guarda um tempo para ficar sós com o Pai. Se você não tem relacionamento com a palavra, e muito menos relacionamento com o próprio Deus, é muito provável que a tua confiança esteja por um fio em Deus. E quando eu digo por um fio, eu estou dizendo exatamente por um fio. Logo ela vai estourar e você vai entrar no grupo dos decepcionados com Deus. Porque Ele não fez o que você queria que Ele fizesse. Porque Ele não fez você achar o que Ele fizesse. Porque você não fez e de repente você olha, mas Deus falou. Aí eu pergunto para você, como pergunto para todo mundo, onde está isso na Bíblia? Eu não sei, eu li em algum lugar. Se não está na Bíblia, Deus não tem compromisso com o que não está naquilo que Ele não falou. Se está naquilo que Ele falou, Ele está. E eu aprendo isso e vivo isso. Os meninos falaram, duvido o pastor falar do futebol do solteiro, e duvido o pastor falar que nós fomos campeão e eles não foram. Falei. Tem compromisso com a minha palavra, sim ou não? Mas a segunda postura que a gente percebe aqui, além de confiar em Deus, como ele coloca, se o primeiro, a postura de confiar em Deus é assimilar conhecimento para depois confiar, tem a ver com confiança andar junto com o meu comportamento. O que o profeta Jeremias está nos ensinando nessa postura, e aqui para a gente entender, tanto que ele vai dizer, bendito o homem que confia no homem e que espera nele, ou seja, subjetivamente a minha postura é confiar, e na prática a minha postura é esperar. Ou seja, há uma subjetividade e há uma praticidade. No conceito teológico, há uma praxis. Eu confiar e eu viver como gente que confia nele. Por exemplo, o Salmo 37, versículo 4, você conhece-o bem, ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. São ações das quais eu e você precisamos produzir, que é entrega. Você não fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Não, você fala, Senhor, está aqui, ó, meu caminho, entrega, chega lá e faz, ó. Autoridade, Senhor, está na tua mão, faz o que o Senhor quiser. Como quinta-feira, dona Helena, a gente falou sobre autoridade, sobre alguns problemas, que não dá para conversar aqui, que é profundo demais, né, dona Helena? Nós temos que ficar até 3 horas da manhã conversando aqui. Mas se você quiser profundidade na palavra, vem quinta-feira. Aí você vai entender o que é o Evangelho de Jesus. Entregar é você chegar lá e entregar na mão e ficar. Tem gente que entrega, vem cá, Gabriel, vem aqui pertinho. E faz com Jesus assim, entrega para Jesus assim. Está na sua mão, Jesus. Entrega, miserável. Obrigado. Solta. A palavra entregar é essa palavra onde você tem uma ação volutiva, onde você tem desejo, necessidade, compreende, conceito, mentalidade, e você vai lá e entrega. Por entregar, você sai e você fala, mas e será que vai? Será que ele faz? Será que ele não faz? Aí entra outra palavra, entrega o teu caminho ao Senhor e faz o que depois? Confia. Só que você entrega para qualquer um, mas só confia se você entregou para quem você conhece. Faz sentido? Por isso entrega para a pessoa certa. E ele diz, entrega para o Senhor. Entrega o teu caminho para quem? Ao Senhor. E aí depois de entregar, fica em paz. Confia nele. E ele mesmo diz o texto, que o mais ele vai fazer. Postura. Isso é a atitude de quem confia. Mateus capítulo de número 6, versículo 25 até o 34, também vamos falar sobre isso. Quando Jesus vai dizer para nós, não andeis ansiosos por coisa alguma, ou seja, fique em paz, eu estou no controle. Para que ficar desesperado? Antes ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele corrobora essa mesma expressão lá em Filipenses capítulo 4, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazer conhecido diante de Deus através das orações e súplicas. Ou seja, acalma. Mas a calma não tem a ver com a subjetividade, a calma tem a ver com a postura do dia a dia. Senão a gente não faz sentido eu falar que confio e não ter resultado no meu dia a dia de gente que confia. Olha o que diz 2 Crônicas, é que eu quero que você abra para mim, por favor, Lucas, 2 Crônicas capítulo 16. Olha o que aconteceu nesse texto, 2 Crônicas capítulo 16, versículo 8, Lucas.
acaso não foram os etíopes? Esse texto nós lemos, fala sobre o rei Asa, e a gente falou dele semana retrasada, e vou lembrar dele que Deus relembrou ele sobre esse texto, versículo 8. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou em suas mãos. Ou seja, quando ele teve uma postura, não uma confiança subjetiva, uma postura de que alguém que confia, Deus os entregou em suas mãos. Do outro lado, versículos anteriores, não precisa colocar, mas ele fala sobre confiar em si mesmo e no rei da Síria. Ou seja, quando ele teve uma postura que tem a ver com a confiança, não só a subjetividade, Deus saiu de cena. E olha o que diz Mateus capítulo de número 8, versículo 23. Quando nesse texto, Jesus vai falar sobre a fé. Quando eles estavam passando por uma situação difícil, e de repente Jesus olha para eles: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Uma outra postura que a gente observa no texto, Mateus capítulo 13, versículos em diante, 58 melhor, Jesus não fez muita coisa em Nazaré. 13:58, por favor. E não fez ali em Nazaré muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Numa outra tradução, porque poucos confiavam nele. Ou seja, a sua postura de confiar, ou a sua postura de não confiar, vai trazer resultados à sua vida. Por isso que a gente precisa entender que a confiança não tem a ver com o que eu tenho em mente, subjetivamente, mas aquilo que eu tenho na minha prática, o que eu faço, diz se eu confio ou não confio em alguém. Tanto que no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 28 em diante, não precisa pôr, Lucas, nós temos a história da mulher hemorrágica. Ela disse no seu coração: se eu apenas lhe tocar, ela conhecia Jesus. Se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada da minha enfermidade. Ela conhecia, produziu o conhecimento nela, confiança. A confiança não ficou na subjetividade, a fez mudar de comportamento. Ela saiu da situação dela de hemorrágica, de pessoa que não poderia se relacionar com os outros, nem sair à sociedade, mas ela de alguma forma se cobre e sai, e vai lá e toca em Jesus, e é curada. Resultado de confiança. Trilho prático: conhece, confia, pratica e é abençoada. Por isso um desafio para você: confiar é pôr a fé em ação. Dizer que confia, mas o teu comportamento não é do mesmo, não faz sentido, você não confia, você desconfia. Ou você confia desconfiando, ou você desconfia confiando, como você quiser. Porque o que vai determinar se você confia ou não, não é o que você diz, é o que você faz. Naamã, lá no livro de 2 Reis, lá no capítulo 5, versículo 15, por favor, Lucas. 2 Reis 5,15. Temos a história de Naamã. E Naamã, um homem leproso, que procurou o homem de Deus. E quando procurou o homem de Deus disse para ele se lançar ao rio Jordão, um rio sujo, na perspectiva de Naamã. E ao se lançar ali, por 7 vezes ele seria limpo. E ele, indignado com a situação, falando: não, mas como assim? Não vou fazer isso. Mas você não confia? Ah, eu confio, mas não vou fazer. De repente, alguns conseguiram convencê-lo, e ele, na sua confiança, depositou a sua confiança na atitude, e ele fez o que fez, e quando ele saiu curado. E ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, ou seja, para ficar bem claro, numa discursa pública, se pôs diante dele e lhe disse: eis agora, reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceita os presentes desse teu servo. Ou seja, o camarada conheceu, confiou, colocou postura, a coisa aconteceu. Por isso, você coloca postura na sua confiança? Por exemplo, essa semana, os dilemas da sua vida, os problemas da sua vida, os pormenores que eu não sei quais são, mas Deus conhece. É de gente que confia em Deus? Eu às vezes sou um pouco duro com algumas pessoas no falar, porque eu fico indignado com alguns comportamentos e eu olho e falo assim: poxa, parece até que você não acredita em Deus. Nossa, pastor, mas nessa situação dessa tem que dizer isso? Talvez tenha.
Porque a gente tem alguns comportamentos tão estranhos. O próprio Jesus, em Mateus 6, como eu mencionei, a partir do versículo 25, mais exatamente no 30, ele vai dizer: gente que não me conhece, que se comporta desse jeito. Por isso que eu digo na palavra de Deus: parece que você não conhece Deus? Desesperado desse jeito, acometido de preocupações e tal. Peraí, que Deus você serve? Porque aquilo que você faz determina aquilo que você crê. E aquilo que você crê deve determinar o teu jeito de ser. E a segunda postura que ele tem, a primeira é confiar, no segundo texto, para a gente encerrar. A segunda postura que ele diz é aquele que espera no Senhor. E aqui entra uma expressão muito interessante, porque confiar, só para você entender, tem a ver com o presente, com a minha postura do momento. E esperança, na expectativa do esperançar e não apenas do esperar, tem a ver com a ideia do amanhã. Por isso que para o hoje eu uso a excelência do conhecimento, que por sua vez me projeta a confiar e me projeta a viver o hoje. E o amanhã? Amanhã eu não sei, mas como que você vai entregar o amanhã? Como é que você vive no amanhã? Na esperança de que Deus está lá, conhece lá, fez tudo lá, e eu confio nele como esperança do amanhã. Por isso que confiar em Deus é para o hoje, esperar é para o amanhã. Confiar em Deus me leva a ter postura de que confio, creio nele. Esperar nele me leva a ter certeza de que se eu não posso fazer nada agora, eu espero nele porque amanhã ele vai fazer o que tem que ser feito. Olha para você ter uma ideia na palavra de Deus. Não é só confiar, é esperar. E é interessante que o maldito, no segundo versículo nós lemos, ele não consegue esperar. Porque diz o texto que ele não confia em Deus, mas confia em o homem, e começa a colocar sobre si o resultado, ou seja, ele pega o braço, ele faz, ele é execuível, ele pega coisas assim, começa a executar, por quê? Porque ele não consegue esperar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem paciência com as coisas de Deus? Se Deus falar para você, espera um pouquinho, estou resolvendo. O que você faz? Você tem duas posturas para ser, como sempre, só duas. Não é meio de caminho, nem meio de campo. Deus falou para Abraão e Sara: eu vou dar filho para vocês. Um esperou. Talvez duvidou. Teve dúvida melhor, mas não duvidou. Estava lá. O outro, ou a outra, no caso Sara, fez o quê? Gente, eu não aguento esperar a Deus. Eu vou fazer do meu jeito. O maldito que se tornou ali, hoje a gente tem conflitos de maldição entre relacionamentos, entre etnias até hoje, por causa de uma ausência de paciência no ser humano. Por isso que quando o texto diz confia e espera, que ele está querendo dizer para você, faz o que tem que ser feito, mas aquilo que você não pode fazer, não é para você fazer, não houve clareza para você fazer, espera, para, senta e espera. Sara não esperou. Inclusive um comportamento de gente que não espera foi o que Sara fez. Riu das promessas de Deus porque sabe que aquilo ali não faz parte e não converge com o tempo dela. Mas olha alguns textos que eu quero que você guarde. Lucas, me ajuda aí. Isaías 64, versículo 4. Olha o que diz esse texto. Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Toda a história da humanidade não tem um espaço na humanidade que deixou de ver Deus trabalhar por aqueles que não esperam. Segundo o texto, segunda Crônicas, mais uma vez, por favor, meu lindo. Capítulo 32, segunda Crônicas 32, versículo 7 e versículo 8. Olha aquele texto lindo. Segunda Crônicas 32, 7 e 8. Sede fortes e corajosos, não temam. Nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um conosco maior do que o que está com ele. Olha isso. Com ele está o braço da carne. Mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras.
O povo cobrou então ânimo por causa disso. E com as palavras do profeta Ezequias, do rei, no caso Ezequias ali, e se fortaleceu para a guerra. Romanos capítulo 8, versículo 24, por favor, Lucas. Presta atenção nesses textos, Romanos 8, 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Chama-se fé. É esperar. A hora certa, o tempo certo de fazer as coisas. Mais uma vez, Isaías capítulo 40, versículo 31, por favor. Apenas mais alguns textos para a gente guardar e você frisar na sua Bíblia. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas, como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Pode passar o 32. Pode passar o 32. Eu até 32 só. Desculpa. Estou no outro texto. Por último, Lamentações capítulo 3, outro texto de Jeremias. Esse um pouquinho mais. Lamentações 3, versículo 18. Por favor, Lucas. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Pode ir passando. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Pode ir passando. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim, a aflição do camarada que não conseguia esperar em Deus. Por isso eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Pode continuar. As misericórdias do Senhor, Lira, que você orou, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Pode passar. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, eu esperarei, ou nele esperarei, ou esperarei nele. Bom é o Senhor. Para quem? Para os que esperam por ele. Para aquela alma que o busca na perspectiva de esperança. E por último, versículo 26. Talvez esse texto é o mais complicado para a gente ler. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso, silêncio. O que esse texto no final de Lamentações do próprio Jeremias está dizendo, gente, como é bom a gente aguardar, esperar, parar e ficar quieto. Como disse o Salmo, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, vai falar sobre uma esperança viva. Numa outra tradução, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Numa outra tradução ele está querendo dizer, uma esperança prática. Por isso que a somatória de tudo isso, para a gente entender, e eu quero desafiar você para partir para as nossas considerações finais e o nosso agir, ouvir, refletir e agir, é a pergunta que eu e você precisamos responder. Onde você coloca a sua esperança? Ou seja, onde você deposita a expectativa do amanhã? Por exemplo, na política que estamos vivendo, talvez alguns de vocês estão dizendo, o Brasil vai ser horrível. Ou talvez o Brasil vai ser maravilhoso. É neles que você coloca a sua esperança? O teu amanhã está sobre eles ou está sobre o Senhor? Mais uma pergunta. Quando você confia em Deus, a sua expectativa de confiança em Deus, tem o quesito, o elemento de esperar e não atropelar o tempo de Deus? Ou você é como muitas vezes eu sou, como muitas vezes nós somos, não conseguimos esperar Deus fazer o que tem que ser feito? Por isso, para a gente concluir, queridos, o bendito
confia e espera. O maldito não confia e se desespera. De que lado você está? O convite de Deus para nós, e nós vamos aprender semana que vem qual é a postura, o resultado de você confiar e esperar em Deus, saberemos a partir do versículo 8, semana que vem, se você vier. Mas diz o texto que é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e ela não receia quando vem o calor. Olha que tempo bom! E as suas folhas sempre ficam verdes. E no ano da sequidão, o momento mais tenebroso continuamente, ela não se perturba e nem deixa de dar fruto. O que é isso para a nossa vida de comportamento? A gente vai ouvir semana que vem. Mas eu quero concluir dizendo para você, para a gente ouvir, refletir e agir. Primeira expressão para você guardar: pare de confiar em si mesmo. Pare de confiar em homens. Pare de confiar em ideologias. Pare de confiar em qualquer outra substância que ocupe o lugar de Deus. Não substituir. Se você confiar em Deus, serás bendito sobre a terra. Se você deixar de confiar em Deus, a maldição vai estacionar perto da sua casa, do teu relacionamento, da tua garagem, e vai demorar para ela sair dali. Provérbios capítulo 3, últimos 3 textos que eu quero que você guarde. Provérbios 3, 5 e 6, olha o que diz a palavra de Deus. Confia no Senhor, mas não com a sua palavra. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes. Tem outra versão aí, por favor, Lucas? Dá para achar uma outra versãozinha? Qualquer outra, só para a gente mudar essa palavra do estribes, para a gente entender com claridade, não precisar explicar aqui. A transformadora tem uma palavra legal ali, se você tiver ela aí. Achou? Ainda não. Mas vamos continuar nessa então. Fique em paz, meu querido. A hora que você achar aí, você coloca para nós. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes, a ideia, não ceda, não tendencie para o que você acha, ou para o teu próprio entendimento. Versículo 6, por favor. Reconheça-o, postura, em todos os teus caminhos. E então ele endireitará as tuas veredas. Por isso o desafio primeiro do nosso ouvir, refletir e agir é: pare de confiar em si mesmo. O segundo, haja com quem confia em Deus. Tenha comportamentos que corroboram com o que você crê. Terceira ideia, espere em Deus. Espere em Deus. Salmo 42, versículo 11, por favor, Lucas. Salmo 42, versículo 11. Talvez é uma frase que faz sentido à nossa oração. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Talvez essa noite você precisa fazer essa oração. Talvez durante essa semana você precisa soltar essa voz no seu coração para a tua alma ouvir, dizendo: por que você está abatido a alma? Por que tu está perturbada, desesperada dentro de mim? Por que eu estou assim? E vem a resposta do salmista dizendo: espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, pois Ele é meu auxílio e é o Deus que eu tenho. E por último, Jó capítulo 11, versículo 13, por favor. Jó capítulo 11, versículo 13, aqui nós vamos encerrar. Espere em Deus, mas tenha uma postura de espera. Se dispuseres o coração e estenderes a sua mão para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tenda da injustiça, ou seja, se você ter consciência que você não quer ser maldito e bendito, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguros e não temerás. Pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terá lembrança, como de águas que passaram.
A tua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-se-á seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e você vai conseguir dormir tranquilo. Quem não quer um negócio desse, uma vida dessa, no tempo desse? Deitar-te-ás e ninguém te espantarás. E muitos procurarão obter o teu favor, porque tu começa a ser alguém maravilhosamente diferente. Versículo 20 para encerrar. Mas os olhos dos perversos desfalecerão. O seu refúgio perecerá. A sua esperança será o render do Espírito. Por isso eu pergunto para você, para a gente orar. E nós vamos ter a nossa Santa Ceia nessa expectativa. Quem você quer ser, maldito ou bendito? O maldito já aprendemos, não vou falar mais dele, mas o bendito é aquele que confia e espera. E que o comportamento diário tem a ver com o que ele fala. Quem é você nessa história? Deus nos deu esse ensinamento para que eu e você nos tornemos benditos e não malditos. Por isso aprenda hoje a confiar em Deus. Aprenda hoje a esperar nele. Pois os que esperam no Senhor renovam as forças. Os que esperam no Senhor encontram nele algo diferente. E o comportamento do dia a dia é outra coisa que a gente vai aprender semana que vem.